All the great things are simple. Any intelligent soul can make things bigger, more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Because sometimes simple can be harder than complex. Sometimes the simple is the most difficult. Every solution to every problem is simple. It's the distance between the two where the mystery lies. Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Simple isn't the same thing as easy. It's ultimately a matter of focus. If one can't answer, simplify the question, simplify the problem, distinguish the necessary and the real. Simplicity is a great virtue, but it requires hard work to achieve it. But once simple is in, complex is out forever. Because simplicity is as simple as you make it. MIS, make it simple. All Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Cristina Batista, eu sou responsável pela área de educação clínica, para quem não me conhece, e hoje estamos aqui para iniciar uma série de webinars sobre opções protéticas dos implantes da MIS. Antes da gente começar, eu vou falar algumas palavrinhas sobre Israel, sobre a nossa empresa, e depois eu já apresento o professor Guilherme para que a gente possa iniciar, tá bom? Para quem não conhece, os implantes da MIS são os implantes que são feitos em Israel, a nossa fábrica é lá, e Israel é um país que tem 75 anos e é considerado o segundo polo tecnológico do mundo. Então, é considerado também como o país da inovação, né? Então, a gente sabe que muitas coisas que vêm de lá ou que a gente utiliza no dia a dia foram criados, foram desenvolvidos lá, como, por exemplo, o Waze, o drone, e algumas outras partes de irrigação, né, na agricultura. Então, a gente sabe aí que o país é um país de inovação, e por isso também a gente tem muito orgulho de utilizar os implantes e trazer os implantes da MIS aqui para o Brasil. Falando sobre a nossa marca, a gente, como MIS Implantes, a gente está presente aí em várias partes do mundo, em vários continentes e países, então é fácil de saber, de conhecer a marca, até por a gente alcançar aí grande parte da população mundial, né? Falando sobre a história da fábrica, né, como a MIS hoje entrou para dentro do Cirona, então a MIS ela foi criada em agosto de 95, lá em Israel, né, foi fundada em Israel. Em 2016 a gente teve a fusão da Dentsply com a Cirona, né, que eram duas empresas separadas, e ocorreu a fusão dessas empresas, e também em 2016 a gente teve é, é, a agregar, né, os implantes da MIS dentro do nosso portfólio da Display Cirona. Em 2019, então, a gente lançou os implantes da MIS aqui no Brasil, e desde então, a gente tem toda a parte, todo o portfólio dos implantes C1 e V3 aqui no Brasil. Falando sobre a Dentsply Cirona como modo geral, né, a gente sabe que nós somos a maior empresa de odontológica do mundo, então a gente não tem só produtos como os implantes, né? A gente tem toda a parte de soluções digitais, toda a parte de cadeiras, equipamentos, a parte ortodôntica, a gente também tem uma parte de healthcare, que não é nosso
foco aqui hoje, né? Mas também temos outra parte que não seja odontológica, além dos consumíveis, né? Como a gente, marcas como a gente conhece, que é a Malefer, BDW, né? Toda a parte de endodontia, restauração, a VIP na parte de prótese, então a gente abrange aí uma grande parte do, do portfólio odontológico, a gente tem e está disponível para todos nós aqui como dentistas. Pensando nos implantes da MIS, então a gente tem toda a parte de implantes, né, C1, V3, que são implantes cônicos, os kits, a gente tem kits de cirurgia à mão livre, de cirurgia guiada, todo o portfólio de prótese, que será o nosso foco aqui nessa websérie, e também a parte de cirurgia guiada, incluindo o M-Guide. A gente está com uma campanha, né, também para conhecer Israel e conhecer a fábrica, então nós estamos na reta final. Se você quer conhecer Israel, se você pensa em conhecer Israel e pensa em conhecer também uma fábrica de implantes, não deixe de participar, pode escanear com a câmera do seu celular aqui, e aí você poderá falar com um dos nossos consultores para saber como que funciona essa experiência que a gente está proporcionando. Se por um acaso você pensar em fechar, né, conseguir fechar esse pacote hoje aqui com a gente, você também vai ganhar uma mochila exclusiva aí para viajar junto conosco, tá bom? Só uma chamada aí para as próximas sessões. Hoje a gente vai falar de Pilar T-Base e Easy Base. A próxima sessão daqui 15 dias será com o professor Lucas Holmes, que vai falar de Pilar Connect. Esse QR Code do lado já é para você escanear e se inscrever. E no dia 10 de agosto, também às 19 horas, o professor Caio Miranda vai falar sobre multi-unit e toda a parte de prótese múltipla, tá bom? Então, esses são os próximos webinars dessa websérie que a gente preparou para vocês. Para quem ficar com a gente até o final, a gente vai abrir a caixa para perguntas, o professor Guilherme responder, e aí a gente sempre faz no final de cada webinar, para que o professor escolha a pergunta que ele achou mais interessante, que ele achou mais legal, para ganhar uma mochila exclusiva aí de Miss, tá bom? Então, participem, mandem as perguntas de vocês para que a gente possa respondê-las no final. Vamos então apresentar hoje o professor Guilherme Andrade, ele está aqui com a gente para falar sobre a parte de reabilitação protética dos pilares T-Base e Easy Base. Ele tem mestrado em odontologia de saúde coletiva pela Faculdade de Bauru, da USP, e também doutorado em ciências odontológicas também pela USP em Bauru. E é especialista em prótese dentária. Então, hoje, quem vai estar aqui com a gente, professor Guilherme, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para você, vou parar de compartilhar para que você possa compartilhar sua tela, tá bom? Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né, iniciando essa série de webinar. Agradecer a Cristina pelo convite, né? Estou aqui à disposição. Eu sou o embaixador da MIS aqui no Nordeste. Nós temos uma especialização na verdade, nós temos duas turmas de especialização em andamento, aperfeiçoamento e implantodontia lá em João Pessoa, e usamos o sistema MIS praticamente há 2 anos, né? Então, assim, é muito legal poder compartilhar com vocês a minha experiência com os pilares protéticos. Eu sou especialista em prótese dentária pela Universidade de São Paulo também. Venho trabalhando com prótese sobre implante desde 2010, quando eu comecei a minha pós-graduação. Então, eu venho acompanhando a evolução dos sistemas, desde o hexágono externo até agora os sistemas cônicos, e é super legal poder compartilhar isso com vocês, trazendo a experiência clínica com os achados científicos para a gente fazer essa interseção e tirar dúvidas de vocês em relação ao uso dos pilares protéticos, que acredito, né, ser um dos maiores linhos no aprendizado da prótese sobre implante. Muita gente ainda tem dúvida qual o componente utilizar. Então, a nossa ideia, e louvo a ideia da Dentsply, da MIS, da Cristina, para fazer esses webinars para poder trazer as pessoas próximas para a gente poder discutir, mostrar as opções de reabilitação. Porque um dos pontos fortes dos sistemas de implante são as possibilidades protéticas, tá?
Então, hoje, eu quero trazer para vocês algo bem direto, objetivo. Quem já me conhece sabe muito bem o método como a gente trabalha, tá certo? Que é justamente trazendo a realidade para vocês e mostrando o quão simples é trabalhar com prótese sobre implante, tá? Então, obrigado mais uma vez, Cris, pelo convite. Espero que todos gostem e eu vou começar a minha apresentação, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Fechado. Depois Só, me confirme. Sim, Juliana, esqueci de falar para o pessoal que tiver dúvida, para colocar, mandar as perguntas, tem a caixinha do Q&A aqui, para falar qualquer pergunta que tiver para vocês, e para você, né? E para o chat, para qualquer dúvida técnica que precisar, a gente também está aqui para o suporte, tá bom? maravilha. Gente, outra coisa, não esperem finalizar, tá? Se você está com dúvida, tem alguma coisa, já pergunta logo, porque se você espera para o final, às vezes você até perde o fio ali, tá certo? Não tenho receio de me atrapalhar, tá? Eu estou aqui para isso mesmo. Então, tem dúvida, alguma coisa, pergunta, a gente responde, tá certo? E a gente continua, tá certo? Fechado. Vou ficar de olho aqui. Se surgir alguma coisa, eu te interrompo, então. Maravilha. Gente, vamos lá, tá? Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre base de titânio, tá certo? Quem frequentou o último IN, setembro do ano passado, e quem já é implantodontista há um pouco, não vou nem dizer muito tempo, né? Quem terminou seu curso de implante em 2015, 16, acredito que vocês viram muito pouco sobre base de titânio, tá certo? Eu estou falando isso, gente, há pouco tempo atrás. Então, quem não conhece a base de titânio tem uma certa dificuldade de entender o fluxo de trabalho. Então, a minha ideia é trazer para vocês, mostrar como funciona o fluxo de trabalho, certo? Essa foto aí é uma base de titânio da MIS, tá? Para um implante standard. Quem não conhece o sistema, é super fácil de você identificar o que é narrow, o que é standard e o que é wide. Se você vê essa parte mais próxima à rosca do parafuso lilás, você está se referindo a um implante standard, tá certo? Tudo que é lilás encaixa com lilás. O implante por dentro tem uma corzinha lilás, o análogo, o trânsito, o escambare, tudo vai ter a mesma cor. O Nero é amarelinho e o Wide é verde. Então fica muito mais fácil de você já compreender o que é compatível com o que, certo? Então, gente, a base de titânio nada mais é do que um componente essencialmente voltado ao mundo digital, tá? Essencialmente voltado ao mundo digital para ser uma prótese cimentada, certo? Esse é o conceito básico, elementar, que provavelmente você não vai achar nem nos livros. Dificilmente você acha um livro ou um artigo falando o que é uma base titânio. Até porque o nome, ele é autoexplicativo, ele é uma base que vai funcionar como se fosse um pilar de titânio que vai receber uma prótese, tá certo? E muita gente confunde o trabalho com a base de titânio com uma UCLA, tá? E qual é a diferença entre elas que eu falo? Se você conseguir dissociar a peça em três, ela não será uma UCLA. Por exemplo, eu consigo dissociar o implante, a base de titânio e a coroa. Eu tenho três porções. Então não terei uma UCLA. A UCLA eu teria uma peça só e o implante. Daí como se fosse um antigo pivô, tá? Então, ele foi feito para ser cimentado, sendo que nós, quem trabalha com prótese sobre implante, tem uma grande afinidade por trabalhar e por querer reversibilidade dos seus casos. Dificilmente nós vamos escolher, a não ser aquelas pessoas que trabalham no sistema One Abutment, One Time, comunhão universal, que vão querer cimentar aquela coroa e, quando for necessário, remover, trocar, substituir, você vai ter que quebrar a coroa e refazer todo o trabalho. Nós estamos falando de ineficiência de consultório, tá certo? Então, nós vamos transformar essa base de titânio, tá? Que é um componente para ser cimentado, em um componente parafusado, tá certo? E eu vou mostrar para vocês, aqui vou dar todos os passos para vocês fazerem isso, certo? Tá. E a nossa proposta hoje, a proposta da MIS foi falar sobre Tie-Base e Easy-Base. E qual a diferença entre elas? Tá, gente?
A base de titânio, eu vou até mostrar um quadrinho que, tipo, é o quadrinho mais famoso que eu tenho no meu canal do YouTube, que fala quais são as soluções protéticas para um componente, para um implante bem posicionado e para um implante mal posicionado. Quando a gente vai falar de um implante bem posicionado, ótimo, eu posso trabalhar com uma base de titânio sem problema algum. Mas e quando eu tenho um implante mal posicionado, levemente angulado? Eu estou falando, gente, levemente angulado. Implantes muito angulados, eles devem ser cogitados a remoção do implante e reinstalação do implante numa posição biomecânica ideal, tá? Então, quando a gente fala de um implante que está um pouco mal posicionado, tá? Ou o osso do paciente estava naquela posição, o paciente é um classe 2, tem uma maxila um pouquinho projetada e que você não conseguiria fazer um tratamento que colocasse aquele parafuso no símbolo, você pode usar uma solução protética chamada Easy Base, tá certo? O Easy Base, gente, nada mais é do que uma base de titânio, no qual permite com que você angule a chave, tá certo? A chave é passível de angulação de até 20 graus. Então, a base ela vem com um orifício, eu vou mostrar logo depois um caso clínico com o Easy Base, certo? Todos os casos apresentados aqui são casos autorais, certo, gente? Então, são casos meus e do Dr. Alexandre Aires aqui na nossa clínica. Então, nós trabalhamos com o Easy Base quando nós instalamos um implante propositalmente numa posição um pouco mais inclinada para vestibular ou para palatino, enfim, buscando o melhor osso nativo do paciente, e nós utilizamos o Easy Base para reabilitação. Lembrando, o parafuso ele não é dinâmico, como muitos falam por aí. O parafuso ele é estático, ele fica parado e inclinado. O que muda? O que muda é a posição da chave, certo? Então, o Easy Base ele permite que você tenha posição de chave diferente do eixo de inserção normal de um parafuso convencional. Por isso que o parafuso ele é diferenciado e a chave é diferenciada, tá? O parafuso do Easy Base ele é um parafuso azulzinho, ele é estrelado a cabeça dele, diferentemente do sextavado do parafuso convencional. Então, a diferença, meus amigos, entre a Tie Base e o Easy Base é que um é voltado para um componente, para um implante que está bem posicionado reto, e o outro quando ele está levemente angulado, para você não optar por a outra opção, seria um unhão personalizado, ou você personalizar um unhão, ou utilizar um pilar estético, né, que é um pilar também da MIS, que também tem ele angula, é como se fosse um unhão personalizado angulado, certo? Então, para que a gente não precise cimentar essas coroas, porque aí seria cimentado, não teria reversibilidade, nós trabalhamos com o parafuso 360, que é o Easy Base, tá bom? Então, gente, para quem já viu o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube já há algum tempo, tá certo? É, dentro acho que nessa aula de seleção de componentes protéticos, tem mais de 10 mil visualizações, tem esse quadrinho aí, tá certo? E esse quadrinho eu fiz na época e foi muito útil, muita gente fala até hoje comigo que assistiu essas aulas e que ajudou bastante, tá certo? Que quando você tem um implante unitário bem posicionado, você tem opções parafusadas e opções cimentadas. As opções parafusadas, dentre elas, você vai ter a base de titânio. Interessante que ela tanto pode ser cimentada no modelo, como ela pode ser também cimentada na boca, é uma opção sua, tá certo? A diferença é que quando você cimenta a técnica de cimentação no modelo, tá? Depois que você provou na boca, tá tudo ok? Você pode remover os excessos de cimento muito mais facilmente, certo? Você tira do modelo, você faz isso na mão, então o risco de você não encaixar, de ficar com sobrecontorno, ou ficar com excesso de cimento na região onde não deveria, é muito menor, praticamente inexistente, tá certo? Então, a base de titânio, ela tanto pode ser para uma prótese parafusada, como eu vou mostrar para vocês, como pode ser para uma prótese cimentada. Isso vai da sua filosofia de trabalho, certo? Essa aulinha que tem lá, tem mais de 10 mil visualizações, já tem 3 anos
esse vídeo lá. E o pessoal até hoje fala comigo por conta dessa aula que vem, que acompanha os vídeos lá do canal, tá certo? Com dicas práticas de componentes protéticos. E lá eu já tenho também outras aulas falando sobre base de titânio, que é a minha realidade hoje, já que eu trabalho, mesmo antes de trabalhar no fluxo digital, eu já trabalhava com a base de titânio, porque eu entendi o fluxo e vi como ele poderia ser útil e prático na minha rotina, certo? Então, como é o fluxo de trabalho com a base de titânio, tá certo? Primeira coisa que você tem que entender: se você vai trabalhar com base de titânio, você tem que trabalhar com provisório sobre o implante, tá? Quem não conhece os implantes da MIS, né? Os implantes da MIS, eles são divididos em duas categorias, digamos assim, C1 e V3. Todos os implantes C1, tá? Eles vão vir com um cilindro PIC de provisório, tá certo? E os implantes V3, você pode adquirir os cilindros de titânio ou o Connect, ou esse aí você vai da sua prática de reabilitação. Mas todos os implantes C1, eles vão vir com um cilindro de confecção de provisório lá, junto com a caixinha dos implantes, tá certo? Então, o primeiro passo que você vai fazer carga imediata, tá certo? Ou carga tardia, enfim. A nossa rotina prática aqui é fazer carga imediata em 90% dos casos de reabilitação com implantes, tá? Então, o primeiro passo é você entender que você fez a instalação do implante, fez a abertura, tá? Em carga tardia, você vai confeccionar o teu provisório sobre o implante, tá certo? Aí sim, uma UCLA, tá? Você vai condicionar aquele seu tecido, deixar ele na conformação adequada, tá certo? Esse caso aqui está pronto para ser escaneado ou moldado. Você vê que não tem sangramento, o tecido está saudável, está na condição ideal. Então, o primeiro passo a trabalhar com base de titânio é você confeccionar o provisório sobre o implante, tá certo? Fiz o meu condicionamento gengival, tá ok, tá com volume, tá com o tecido similar ao dente adjacente, tá ótimo, maravilha. Fiz o meu condicionamento gengival, a partir daí eu vou fazer a minha moldagem, tá? Esse aqui é um implante Nero, você vê que é amarelinho, então esse aqui é um transfer, tá? Então, se você vai moldar, ou você pode também escanear, tá? Esse aqui é um scan post da MIS, tá certo? E você pode, né, fazer das duas formas. Ah, Guilherme, eu não tenho scanner no meu consultório. Como eu falei, eu falei até no Instagram, quem estava lá, eu vi hoje um dado, né, de uma empresa falando que 2,5% dos consultórios do Brasil trabalhavam no fluxo digital, ou seja, tinha um scanner no consultório. E eu perguntei de onde veio esse dado. E não me souberam falar de onde tiraram qual foi a fonte disso aí. Então, assim, eu acredito realmente que são poucas pessoas que têm acesso a essa tecnologia no consultório, no dia a dia, tá? Depois que você tem acesso, aí você vê que realmente a coisa vale a pena. É um investimento alto, mas vale a pena você fazer, tá? Pela praticidade que vai dar e a agilidade nos teus trabalhos. Mas se você não tiver o scanner no seu consultório, não se preocupe, porque você realizando a sua moldagem, tá certo? E enviando essa moldagem, uma boa moldagem com silicone de adição, para o teu laboratório confeccionar gengiva artificial e vazar tudo bonitinho, ele consegue fazer o escaneamento no laboratório, certo? Então, a partir daí, o teu fluxo convencional do consultório, ele abre mão para ir para o fluxo digital do laboratório, tá? Aqui no laboratório, ele vai escanear, tá certo? Vai levar todas essas informações para o software dele de desenho, seja o Inlab, seja o Exocad, o que o teu laboratório for trabalhar, tá bom? E a partir daí ele vai desenhar a tua coroa, o teu perfil de emergência, de acordo com a filosofia que você trabalha alinhado com o teu laboratório, tá certo? Então, tenham sempre uma proximidade com o laboratório, não separem as habilidades, somem, tá certo? E muita gente pergunta se há diferença
entre moldar e escanear no sucesso das reabilitações. Na verdade, né, não há essa distinção, né, entre você moldar ou escanear, tá? O sucesso, ele é a taxa de sobrevivência das próteses, elas independem do método que você fez a cópia, tá? Então, se você trabalha no fluxo digital, o que você vai ganhar é agilidade e uma inexistência geográfica. Você está aqui em Campina Grande, na Paraíba, e você pode mandar esse trabalho para Curitiba em segundos, né? Então, se fosse o molde, ia ser 3 dias de correios, ida e volta e etc. Tá? Então, os estudos mostram que não há diferença, né, entre as impressões digitais, são os escaneamentos, com as impressões convencionais, tá certo? Para a prótese sobre base de titânio. Então, isso aí já deixa a gente bem tranquilo na relação de indicação de uma coisa ou outra. O que é super importante para quem não domina ainda essa parte do fluxo digital. Gente, trabalhar com base de titânio, só porque é do fluxo digital, não significa que é complexo. É super acessível e eu acho até mais simples do que trabalhar com os antigos pilares, certo? Se você vai trabalhar com o teu laboratório, vai trabalhar contigo com a MIS, saiba que se você manda o molde para ele realizar o vazamento em gesso e fazer o escaneamento, ou se você vai escanear no seu consultório, com um scan service ou com o seu próprio scanner, saiba que você tem que ter o fluxo completo dos scan posts, dos análogos para impressão e das bases de titânio, tá bom? Então não adianta você usar o scan post de uma marca, a base de titânio de outra e o análogo de outra. Não vai funcionar. O sistema ele só leva em consideração todo o conjunto completo. Então, se você não tiver o scan post do laboratório, tem que ter os scan posts, tem que ter os análogos para impressão 3D e tem que ter as bases de titânio, tá? Então, você já deixa todo esse conjunto preparado para as suas reabilitações, tá certo? Lembrem-se bem disso, tá, gente? Tem gente que faz o escaneamento com algum scan post diferente e no final as peças não encaixam e você põe culpa no sistema ou põe culpa no fluxo de trabalho, tá? Então, como é que funciona para vocês entenderem isso na dinâmica de consultório? Aqui eu tenho fiz um escaneamento, tá, de um caso nosso aqui, de um premolar que foi feito o condicionamento gengival. Lembrando, olha só, esse scan post que está aí é o scan post do implante, tá certo? A base de titânio, ela não tem um transfer de base de titânio. A base de titânio ela é parafusada no implante, então você tem que moldar o implante, você tem que escanear o implante, tá bom? Então, nós fizemos um condicionamento gengival, tá lá a gengivinha bacana, sem sangramento, tá? Como tem que ser, vascularizado. Colocamos o scan post, de preferência com o bisel voltado para vestibular. E quando a gente insere num software de desenho, ele vai perguntar, olha, é o dente 25, né? Qual o implante que você está usando? Você baixa a biblioteca da MIS, ou envia para o teu laboratório, ou pede para ele baixar. Quem trabalha com o fluxo digital vai fazer isso de forma muito rápida, tá? Então você põe lá no Google, biblioteca MIS, aí vai aparecer da Manguerbá, do Exocad, da Dental Wings, enfim. Vai aparecer de todas essas marcas e o teu laboratório vai escolher qual software ele usa para poder instalar. E aqui ele tem as opções, olha, MIS Cônico EasyBase, MIS Cônico TiBase, tá? Aqui tudo você vai escolhendo que tipo de componente é que você quer pôr sobre esse implante que ele está escaneando, tá certo? Então, o próprio software ele vai dizer, olha, eu vou usar uma TiBase de H 3 milímetros. Gente, eu vou mostrar para vocês, eu não gosto muito de mostrar portfólio, porque isso aí você pode pegar o portfólio e olhar. Mas as bases de titânio da MIS, ela tem de 3 alturas de transmucoso, tá? Quem tiver também dúvida em relação à seleção de transmucoso, tem uma aula super bacana lá no YouTube. Você entra no YouTube, bota lá Guilherme Andrade, procura a aula lá sobre seleção de transmucoso. Então, nós teremos transmucoso de meio, transmucoso de 1,5 e transmucoso de 3 para as bases de titânio, certo? As TiBase tem 3
alturas de transmucoso e uma altura só de altura de corpo, tá? São 4 milímetros, se não me engano. Então, aqui eu disse, olha, eu estou avisando para o meu software que eu vou usar uma base de titânio de altura de 3 milímetros. Vilha. Então, ele já reconhece que ali tem um implante standard e já praticamente pluga ou faz uma simulação de uma base de titânio instalada sobre o meu implante. Parafusinho lá, e a partir daí o nosso cadista, o protesista, o protético vai desenhar essa coroa, né, sobre a base de titânio e vai iniciar as fases de laboratório, tá? Que é o desenho, a fresagem, o acabamento e a finalização. Ah, Guilherme, mas eu trabalho com um laboratório que, infelizmente, não tem o fluxo digital. E agora? Como é que eu faço para trabalhar com a base de titânio? Meus amigos, é a mesma coisa. A diferença é que você vai ter que comprar um componentezinho a mais, que é uma coifa plástica ou um cilindro calcinável da base de titânio. Então, assim, é uma opção para os laboratórios que ainda trabalham no fluxo de injeção. Então, não há desculpa de você não trabalhar com a base, porque seu laboratório não trabalha no sistema digital. Se ele trabalhar no sistema de injeção, também vai funcionar, tá bom? Sistema de fundição, da mesma forma, porque ele vai precisar dessa coifa plástica ou desse cilindro calcinável da base para poder confeccionar, tá bom? Essa tua estrutura, ou coping, ou praticamente o IMEX também, certo? E, a partir daí, você tem a entrega, a entrega da peça, tá? E eu sempre peço para não vir cimentada na base. Eu peço para a coroa vir fora da base. Se vocês observarem aqui, tá? Nessa região, isso daqui, essa regiãozinha que eu circulei, é o que nós chamamos de transmucoso, certo? Transmucoso. Então, quem trabalha na nossa filosofia, nós trabalhamos em área estética ou tentamos deixar o implante o máximo possível de 4 a 5 milímetros do zênite pretendido. É a nossa filosofia de trabalho. Tá? Então, quando a gente vai fazer o planejamento para a instalação de implantes, eu sempre peço, eu sempre cobro, sempre que possível, né, com a disponibilidade óssea, que a gente deixe o nosso implante de 4 a 5 milímetros de zênite para que eu possa usar um transmucoso um pouco maior, né, de 3 milímetros, que é o transmucoso que nós temos da MIS, tá certo? Para poder termos uma maior longevidade, tá? Isso também eu vou mostrar alguns estudos para vocês falando que nem sempre essa condição, mesmo que ela não seja respeitada, por exemplo, com um transmucoso de meio, você fala assim, nossa, transmucoso de meio é nada, né? Está praticamente sobre a plataforma do implante. Concordo plenamente com você, mas há critérios, outros critérios também, que devem ser avaliados. Nós não podemos apenas fechar o nosso olho para um critério só e deixar todo o resto, principalmente quando a gente fala de espessura de tecido conjuntivo ao redor dos implantes, certo? Então, a partir daqui, você Guilherme, tem desculpa te interromper, tem uma pergunta aqui da Juliana. O escaneamento é do implante e não da base? isso, o escaneamento sempre do implante, tá? Sempre do implante. Então, a base, ela nem tem análogo de base de titânio e também não tem transfer. Ela é uma peça que ela é parafusada diretamente no implante. Então, você vê aqui, eu tenho essa base, né? Que está aqui, essa basezinha aqui, tá? Que no, ela está parafusada no implante. Então, sempre que nós vamos trabalhar com base de titânio, nós vamos moldar ou escanear o implante, tá certo? Tem mais um aqui. Vamos lá. Em relação à estabilidade, você opta de preferência por algum comprimento de transmucoso? Qual o parâmetro? Tá. Quando a gente fala de estabilidade, o ideal, os estudos mostram que quanto mais longo for o teu transmucoso, tá? De 3, similar ao que a gente tem de espaço biológico, né? Seria melhor e mais estável para os implantes. Sendo que é comum
que a gente encontre nos estudos, né? Eu vou até mostrar um aí, falando sobre o acompanhamento longitudinal de implantes mais superficiais, principalmente em região posterior de mandíbula, no qual você usa um componente de um transmucoso menor, porém você lança mão de espessura de tecido conjuntivo ao redor daquele implante. Isso vai funcionar como se fosse um periodonto de proteção, evitando contaminação ao redor daqueles implantes e evitando aquela mucosite ou periimplantite ao redor. Então, o conceito que a gente leva é de devolver, tecnicamente, um espaço biológico. Por isso que a gente busca na literatura essas informações para amparar os nossos alunos e os nossos colegas a trabalhar com um implante de 4 a 5 milímetros do Zenit, para que você tenha livre aquele tecido conjuntivo mais próximo ao implante e trabalhe apenas no epitélio juncional, tá certo? Então, o ideal é que a gente trabalhe com base de titânio de 1,5 a 3. E em casos excepcionais de implantes superficiais, a gente trabalhar com implante com tie base de meio com enxerto de tecido conjuntivo ao redor dele, certo? Mas eu tenho um estudo aqui na aula que eu vou falar sobre isso, tá? Mas interessante aí essa pergunta. Olha só, gente. Caso de consultório, tá certo? O paciente veio com uma série de cerâmicas insatisfatórias e uma fratura radicular na região do dente 22, tá certo? Então, nós trabalhamos muito com carga imediata. Outra dica também, pessoal, quem nunca usou o sistema de cirurgia guiada da MEIS, use, tá? Eu só peço uma chance de vocês usarem, para vocês nunca mais deixarem de usar. A minha primeira experiência com o sistema foi através da cirurgia guiada. Então, assim, é muito legal trabalhar com cirurgia guiada da MIS, tá? Então, quem tiver oportunidade, faça um teste, tá? Faça um caso de cirurgia guiada MIS que vocês não vão se arrepender. Então, no dente 22, exo, implante e carga imediata, tá? Provisório imediato, conjuntivo, todo o nosso conceito de carga imediata, certo? E quando nós removemos essas cerâmicas dessa paciente, eu peguei um cilindro PIC, que é um cilindro que vem nos implantes, tá certo? E eu fiz como se fosse um transfer para manter apenas a arquitetura gengival para a gente provar aqui um mockup, fazer um teste estético nessa paciente, tá? Então, fizemos todo o condicionamento gengival, você vê aqui nessa figura do lado esquerdo, já tem um condicionamento gengival bem bacana, tá certo? Nós moldamos essa paciente, tá? Eu moldei essa paciente, enviei ao laboratório e ele confeccionou sobre a base de titânio um coping de zircônia, tá? Compatível com a cor do substrato dos dentes do lado, certo? Isso é legal, porque quem trabalha com prótese, principalmente em área estética, que é a minha rotina aqui, tá? Nós temos um grande problema de características ópticas quando trabalha com zircônia, tá? Então, nesse caso aí, nós criamos um coping, né, como se fosse um preparo de faceta para adaptar uma cerâmica de silicato, no qual essa zircônia ela tinha a mesma cor do substrato dos dentes do lado, tá certo? Então, assim, a base de titânio, além de tudo, ela tem essa versatilidade. Eu consigo cimentar um coping nessa base de titânio, parafusar na boca e cimentar a faceta sobre ela, tá certo? Faz todo o condicionamento fora da boca, tá certo, gente? Aí na zircônia você vai aplicar o primer de metal, tá certo? O adesivo, já leva prontinho para a boca. E no IMEX você condiciona todo fora também, para poder você levar para a boca só para a cimentação final, tá? Então, você tem o que a gente chama de dupla cimentação, né? Você cimenta o coping na base e depois a faceta sobre o coping para você ter uma harmonização desse trabalho, certo? Deixa eu remover. Então, a base me permite
entregar esse tipo de trabalho, certo? Onde você consegue mimetizar toda a estrutura dos dentes da paciente, tá certo? Com a base de titânio. Então, ela tem uma base de titânio de 3 milímetros, e justamente porque essa é a nossa prática de trabalho, né? A gente trabalha justamente instalando um implante de 4 a 5 milímetros 200, então a gente deixa sempre 1 milímetro a 2 milímetros para trabalhar com tecido epitelial, do epitélio juncional. De preferência eu deixo 2, até, fica um tecido muito mais bonito. Era sempre uma dúvida que eu tinha, né? A gente trabalhava, mas acabava não vendo aquele resultado bonito que a gente queria nos casos. Então, quando a gente vai buscar essas respostas, né, uma delas foi deixar um implante em 4 a 5 milímetros 200 e fazer enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Então, olha só, nós temos uma condição inicial do implante instalado, bem posicionado, instalação da base de titânio, um coping de zircônia para uniformizar o substrato e cimentação de faceta sobre a base. Então, quem trabalha com prótese sobre implante, quem trabalha com prótese sobre dente, ele não pode negligenciar aprender prótese sobre implante. Hoje é uma coisa casada, não tem como você... Eu sou protesista, mas eu não trabalho com prótese sobre implante. Então, como é que você iria fazer no caso desse? Você iria fazer alguns dentes e mandar o paciente para outro colega terminar? Tá? Então, assim, é uma condição que não dá para fugir, certo, gente? Então, o fluxo de trabalho da base de titânio funciona dessa forma, tá certo? O que é que eu tenho que enviar ao laboratório? Se você trabalha no fluxo convencional, você vai enviar os modelos ou molde, tá? Com transfer e análogo em posição, já deixa na posição bonitinho, faz a cópia do perfil gengival, usa uma boa resina pattern para fazer isso, tá? Manda a base de titânio à sua escolha, tá? Se você tem lá um transmucoso de 4 milímetros, tá certo? Normalmente eu escolho um transmucoso de 1,5, tá? Porque se eu fosse de 3, eu vou ter 1 milímetro só para trabalhar, vai ficar muito superficial. Se você trabalhar no fluxo convencional, teu laboratório não é digital, você tem que enviar coifa plástica. Então, quando você for fazer o pedido lá para a MIS, você já pede, junto com a base de titânio, a coifa plástica para você enviar ao laboratório. O teu registro de oclusão e as fotos. Não negligencie foto, tá? Quem trabalha no fluxo digital, você envia para o teu laboratório o STL ou o PLY, a base de titânio é a escolha do dentista, você escolhe a base também para mandar. O dentista no sistema, ele pode sugerir até transmucoso para você, porque ele vai conseguir fazer essa medição ali até de forma bem fácil, tá certo? Sendo que o dentista ele tem noção das características clínicas bem forte, tá? Principalmente sobre questões ósseas. Às vezes você escolhe um transmucoso e simplesmente a base não desce. Por que não desce? Porque está tocando tecido conjuntivo, porque está tocando uma crista óssea. Então, assim, nós nunca anestesiamos para instalar a base de titânio. Nunca, tá? Porque se você estiver pressionando alguma estrutura nobre, o paciente vai alertar isso para você. E, quando vocês forem assistir a aula do Lucas sobre o Connect, vocês vão ver que com o Connect vocês simplesmente não terão esse tipo de trabalho, tá certo? Porque o Connect ele vai elevar a plataforma do teu implante, lógico que não é a mesma plataforma, mas ele vai subir, ele vai evitar as desconexões lá do tecido conjuntivo, o que vai dar muito mais longevidade nesse teu caso. Então, quem trabalha no fluxo digital, manda o PLY, né, que é o colorido, ou o STL, a base de titânio, os análogos para impressão e as fotografias. Se você tem um laboratório que trabalha com você com frequência, a sugestão que eu dou é que você compre as bases e já deixe um estoque no laboratório. E você consiga fazer esse controle de estoque para que você não perca tempo ainda enviando análogo, base de titânio, enfim. Você já tem um estoque lá para trabalhar, beleza? Então, gente, só Tem duas. recapitulando para Oh, vocês. desculpa. Pois não? Tem duas perguntas, Guilherme. Vamos O lá. Renê perguntou se as bases de cyst bases, né, de 4 milímetros podem ser usados em coroas anteriores longas. Boa pergunta. É uma limitação da base de titânio, tá certo? Se você tem uma coroa muito longa anterior ou até posterior também, nós trocamos a base de titânio por um outro componente, tá? A gente leva aquela proporção coroa-raiz, digamos assim. Você tem uma coroa muito longa ou um pinho muito curto, né? Quem trabalha com prótese sabe bem disso.
Se você confecciona um munhão de fibra de vidro, um munhão personalizado, você deixa ele curto para uma coroa muito longa, a tendência é que aquele provisório fique soltando, né? Tem uma linha de fulcro, gire o tempo inteiro, tá? Então, se você tem uma coroa muito longa, até no próprio catálogo ele fala de coroas de 5 milímetros de distância interoclusal, 6, mas coroas muito longas, você pode usar um pilar, chama pilar estético, e vai solucionar esse teu caso, tá certo? Então, é uma das limitações de trabalhar com base de titânio. Se nós tivéssemos uma base maior, aí você teria todo esse problema resolvido. Show. A outra, você já está meio que respondendo uma parte. A Sheila perguntou se as instalações da Miss são sempre com T-Base. Não. Eu não escutei. A Sheila perguntou se as restaurações da Miss são sempre feitas com T-Base. Se as soluções unitárias, Na verdade, eu acho que ela quer dizer, não sei se a Sheila depois escreve aqui pra gente, mas eu acho que ela quis dizer se existem outras coisas, né? Ou tipo, não, sempre só com T-Base, né? sim. Não, existe sim. Então, eu acabei de falar sobre uma delas que a gente usa muito, que é o pilar estético, tá? É um pilar cimentável, tá? Eles chamam de pilar cimentável, mas nós usamos ele para parafusada, tá certo? Eu vou até mostrar aí depois onde vocês podem ter acesso ao passo a passo de como transformar tanto a base titânio como o pilar estético para a confecção de uma prótese que era para ser cimentada, transformar em parafusada. Então, na MIS, o pilar estético, para quem trabalha já com prótese sobre implante, ele funciona como se fosse um união universal de parafuso passante. Então, quando as bases de titânio de 6 de altura saíram do mercado, então, quem trabalha com reabilitação e precisava de um componente maior, começou a usar os munhões que são universal de 6 de altura, né, que da MIS, o pilar estético, se não me engano, tem 7 de altura, que pode ser cortado, personalizado. Então, a gente começou a usar esse pilar para suprir a necessidade. Então, fora o pilar estético, tem para unitário as bases de titânio, tem também os cilindros que a gente chama de UCLA, né, que vai diretamente no implante, os multi-unit, o Connect também vai ter toda a série de componentes do Connect. Inclusive, eu trouxe até um videozinho bem rápido aqui, o Lucas vai dar um show sobre o Connect, mas só para vocês entenderem que, tipo, não tem uma opção só. A gente não tem nenhum caso que a gente não consiga solucionar com os componentes da MIS, tá certo? Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu sugiro leitura desses 3 capítulos aqui, que é do conceito perda óssea zero, do Linkevicius, tá? Tá bem legal, uma leitura bem fluida. Quem já é meu aluno, quem já teve aula comigo, sabe que é uma das coisas que a gente cobra no primeiro dia de aula, a compra desse livro. Os seminários que nós temos das especializações, nós cobramos a apresentação desses capítulos para que a gente entenda qual é a vantagem e desvantagem de trabalhar com prótese parafusada cimentada, quais são os materiais protépicos. Não adianta você mandar ao laboratório para confecção de uma zircônia ou de silicato, se você não sabe a indicação de cada um deles, tá? Nós praticamente faz muito tempo que nossa equipe não trabalha com metalocerâmica, tá? Isso aí já faz muito tempo. Então, trabalhar com metalocerâmica acaba sendo um atraso para a gente. E quais são os materiais que devem estar em contato com aquele espaço subgengival, tá? Então, a gente trabalha com zircônia lisa e polida mecanicamente, sempre em contato com o epitélio juncional e a base de titânio em contato com o conjuntivo já próximo ao implante. Essas são as opções de base de titânio, tá? Eu trouxe para vocês aqui as opções antirrotacionais, ou seja, para unitários. Olha, se tem antirrotacional, tem free rotation também. Tem também para rotacional para múltipla, certo? Sendo que eu não vou ater agora sobre esses casos de base de titânio rotacional. A gente poderia até pensar isso numa nova possibilidade, mas normalmente, né, quando a gente trabalha com unitário, você vê que ele tem alturas de 0,5, 1,5 e 3. Eu estou falando de transmucoso, tá certo?
e tem essa plataforma de 4.2, que é a plataforma do Nero, que é esse douradinho, o azul é do V3, e o lilás tanto é para o implante V3 quanto para o implante C1, tá certo? E o verde, o wide, que nós usamos normalmente para região de septo, dente posterior, onde tem uma grande viabilidade óssea, que são implantes a partir de 5 milímetros, tá certo? Então, gente, essa daqui, o torque dessas bases são de 30 newtons, tá? Então, assim, para a gente trabalhar com um torque de 30 newtons, quem é da área de prótese sabe muito bem que você tem que confiar bastante naquele parafuso e naquele sistema, tá certo? Às vezes o teu implante travou com 30 newtons, tá? Então, ter bastante cuidado e bastante cautela na hora que for iniciar a reabilitação, porque a base já é o final, a entrega da peça, tá certo? Se você for trabalhar com silicato, lembrar sempre de usar o primer de metal, ou você pode até jatear também a base de titânio. E se você for trabalhar com zircônio, o ideal é que você faça o jateamento de ambos, tanto da base quanto da coroa. Joia? Tá, pessoal. E quando eu não consigo instalar o implante na posição ideal? Então, se eu trabalhei com a base de titânio, eu fiz o provisório sobre o implante, eu moldei ou escaneei o implante, eu mandei a base de titânio para o laboratório, ele confeccionou a coroa e na outra sessão eu já vou entregar essa coroa depois de todo o condicionamento pronto. Ou seja, finalizei o meu provisório, moldei, na próxima sessão eu já entrego essa peça se todos os conceitos, todas as características vierem ok do laboratório, tá? Então, ou seja, 2 sessões. Está resolvido o teu problema depois do teu condicionamento gengival ficar ok. Isso, para quem trabalha em clínica, é muito, muito legal, porque uma das coisas que mais deixa o tratamento protético maçante são aqueles retornos e retorna e quebra um provisório e volta e você nunca finaliza o caso, tá? Então aí, com o uso da base, a gente ganha agilidade também nisso aí. Até o laboratório vai confeccionar as suas peças de forma mais ágil. E quando o implante não está bem posicionado, o fluxo de trabalho com o EasyBase, ele é similar ao trabalho com a TiBase, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui esse é o kit protético da Mista, tá? Quem não conhece, tá certo? E para vocês entenderem, tá? Não precisa você comprar uma chave especial para o uso do EasyBase, certo? Em outros sistemas, os parafusos específicos. Então, essa é a chave convencional que está na minha mão esquerda e a chave do EasyBase, ó. Ela é diferenciada, então ela já vem do teu kit protético. Você não tem que adquirir nenhum produto por fora, certo? Então, esse kit protético é bem interessante também. Quem não conhece, tem uma chavinha ali azul, tá? Que tem o nome da MIS, que é o que a gente chama de porta análogo. Muita gente não sabe nem o nome, se quer comprar por fora, não sabe, tá? Então, essa chave aí, ela permite que a gente angule o parafuso, tá certo? Então, ela já vem aí, ó, chavinha do EasyBase ao lado da chave do Connect, certo? Então, bem prático, bem fácil da gente trabalhar com isso aí, tá bom? Deixa eu parar aqui e voltar lá. Maravilha. Então, olha só, gente, um caso clínico aqui, tá? A paciente, ela tinha uma protusão maxilar bem interessante. Ela tinha o dente descido retido, então ela procurou esse dente. Você vê que a colega fez até uma esplintagem nele aí, porque ela estava com medo desse dente cair, e olha que ele ainda tinha alguma raiz. Nós removemos, né, esse dente, tá? Mais um caso que eu fiz em parceria com o Dr. Alexandre Ares, aqui na clínica. Então, nós removemos o dente, usamos um implante C1, tá? Enxerto de tecido conjuntivo, o implante 5 milímetros do Zenith, isso não muda, tá, gente?
É como eu escuto muito em cursos por aí, não precisa você ser nenhum prodígio da implantodontia ou da prótese sobre implante, só precisa que você siga a biologia e siga o protocolo. E você vai conseguir o resultado. Não tem como fugir disso aí, tá certo? É só a constância. Então, fizemos isso, 4 a 5 milímetros do Zenith, enxerto tecido conjuntivo, finalizamos aqui o provisório, o design do provisório, né, subgengival, com a concavidade para permitir a maturação tecidual. Isso é papel de quem trabalha com prótese. Você vai ver o cilindro PIC que vem no implante C1, provisório sobre o implante. Você vê que a sequência, gente, é igual, certo? Então, fizemos isso, 90 dias depois, está aí. Removi o provisório pela primeira vez, tecido saudável, tá? Um levezinho sangramento aí, até então, desde o dia da cirurgia até o dia dessa foto, nós não mexemos nesse implante, esperando a osseointegração, esperando a maturação do tecido conjuntivo, tá certo? E, a partir daí, nós começamos o condicionamento, tá certo? Então, finalizamos o condicionamento, olha só onde estava saindo o parafuso, bem na incisal, um pouquinho para vestibular, tá certo? Então, nesses casos aí, se você for trabalhar no sistema convencional de reabilitação, ou você faria uma UCLA com um unhão personalizado e cimentaria uma coroa de silicato sobre ela, ou seja, você teria que parafusar um componente lá e cimentar outro, tá certo? Ou, se não, você iria colocar um componente angulado cimentável, seria outra opção, ou, mas nenhuma delas você teria reversibilidade, teria lá uma coroa cimentada, tá certo? Então, se por um acaso essa paciente quisesse fazer laminados, facetas ou, sei lá, qualquer outro tipo de tratamento, essa tua coroa estaria perdida. Você teria que tirar, refazer provisório, enfim, tempo clínico. Então, nós enviamos ao laboratório o EasyBase, que é a base de titânio. Você vai ver que no sistema, tanto do Exocad como do InLab, é o mesmo sistema. Nós vamos moldar o implante. Lá no sistema, eles vão perguntar que componente você quer colocar sobre esse implante da MIS. Em vez de colocar a TiBase, eles vão colocar o EasyBase, tá? Diferentemente da base de titânio, gente, só tem um transmucoso, que é de 1,5, tá certo? 1,5. Quem trabalha com prótese sobre implante sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Que quando você trabalha com componentes angulados, existe aquela saliência na região contrária à angulação, que é justamente para dar resistência àquele componente. Normalmente é aquela parte que a gente chama de barriga do componente que fica exposto e acaba causando algum dano estético àquela reabilitação. Então, esse componente de 1,5, ele praticamente se adequa, se você errar a angulação, erre, mas siga as 4 a 5 milímetros do Zenith para você ter espaço para trabalhar, tá bom? Se você deixa um implante vestibularizado e superficial, eu acho melhor você remover esse implante e pensar em reinstalá-lo, tá bom? Numa posição mais adequada. Ele tanto tem de altura de 5 milímetros, tá certo? Como ele tem de 10 personalizável. O teu laboratório pode vir com uma broca aqui e abrir esse espaço para palatine ou para esse espacinho aqui. Eles podem abrir tanto para palatine, né, aqui, e esse aqui ele personaliza. Ele deixa na altura que você achar por bem, tá bom? Então, assim, é um componente que é muito versátil. Então, você pode colocar essa chave na posição que você achar melhor, certo? Esse preto aqui é onde tem a marcação, que seria o de 5 milímetros, certo? É a metade do caminho. Então, é a diferença. Então, quando você tem aqui, você sai de uma condição que está uma chave vestibularizada e você tem até 20 graus para inclinar essa chave, foi o que nós fizemos. Então, nós confeccionamos uma coroa aí de zircônia, né, sobre o EasyBase, e você vê que as chaves são diferentes, né? Você tem uma chave aqui convencional e aqui a chave do EasyBase lá do kit protético para poder entregar essa reabilitação.
Então, funciona da mesma forma, é o mesmo fluxo de trabalho. O que vai mudar é apenas a finalização e indicação. Um para implantes retos e outro para implantes levemente angulados, tá bom? Então, uma das perguntas que o pessoal faz é qual a influência da base de titânio sobre os tecidos perimplantares, tá certo? Esse estudo aqui é um estudo interessante, 4 anos de acompanhamento longitudinal, né? Tudo que ele viu que a base de titânio tem o mesmo tipo de longevidade, de característica do tecido para implantar daqueles implantes que foram trabalhados no sistema One Abutment One Time. Porque muita gente faz esse conflito, né? Olha, você faz o provisório sobre um implante, aí você remove o provisório e você contamina naquela região. Se você instala um intermediário e você não troca mais ele, e você só trabalha sobre ele, né? No caso de um munhão, por exemplo, que é o caso do Connect, que vocês vão ter a próxima aula sobre o Connect. O Connect é justamente isso, ele vai dar muito mais conforto e muito mais previsibilidade. Porém, os estudos mostram que se você desconectar isso poucas vezes, e nenhum material diz quantas vezes são poucas vezes, mas nós realizamos carga imediata, instalamos o provisório. Com 90 dias, removemos a primeira vez para avaliar como está aquela condição daquele tecido. Às vezes, já está numa condição favorável, né? Você já deixou aquele tecido numa condição favorável para moldagem. Se não, você condiciona mais uma vez e deixa de 15 dias a um mês, tá? Deixou lá mais uma vez, removi, moldei, entreguei. Ou seja, em 3 desconexões eu finalizei o caso, tá certo? O que você não pode é ficar desconectando e conectando semanalmente isso, ou mais do que isso, tá? Você vai estar contaminando ao redor daquele implante e aquele osso ao redor do implante, a gente sabe que é como se fosse uma periodontite, aquilo ali tende a reabsorver e a gente vai perdendo a inserção. Então, o que nós não podemos é ficar reinserindo aqueles componentes o tempo inteiro, tá certo? E, para quem não conhece o Connect, vocês vão conhecer, tá? Já que eu estava falando de base de titânio, uma das coisas também que o pessoal me pergunta bastante é se há base de titânio para o Connect. Então, se há base de titânio do Connect, há sim, tá certo? O Connect ele vai sobre o implante, justamente vai corrigir digamos assim, vai facilitar a comunicação com as pessoas que querem seguir o Abutment One Time, custe o que custar, tá certo? Ele tanto pode ser feito em carga imediata quanto em carga tardia. Esse é o cilindro de provisório do Connect, tá certo? Tá? Então, ele mantém o Connect lá, o subcrítico, estável, tá certo? Ele mantém lá o tecido conjuntivo aderido àquela superfície e você trabalha só no epitélio juncional. É muito confortável, tá certo? Então, aqui você tem toda a gama de componentes do Connect. Então, o que a gente usa para reabilitar normalmente são esses componentes aqui, ó, que é o final Static Abutment, tanto do de 6 milímetros quanto do de 8, tá certo? Então, é a base de titânio do Connect, tá bom? Então, quando a gente trabalha com base de titânio, você tem que, agora, para quem perguntou, eu tenho que moldar ou escanear o implante, agora, quando você trabalha com Connect, você vai ter que escanear ou moldar o Connect. E esqueça o implante, porque agora tudo vai ser sobre ele, tá bom? Então, vou até mostrar, eu tenho um casinho aqui que eu fiz um videozinho só para mostrar para vocês, bem rápido, como é que a gente trabalha, né, a base de titânio, tecnicamente, sobre o Connect, tá? Então, olha aí, esse premolar, tá? Ele foi instalado de 4 a 5 milímetros do Zenith. Sobre ele, eu fiz o escaneamento do Connect, enviei ao laboratório a minha base de titânio do Connect, que não tem transmucoso, tá, gente? Quem tem transmucoso aí vai ser o Connect, é como se eu tivesse uma base de titânio que eu separei o transmucoso da parte de adaptação da coroa. Só para vocês terem uma ideia de que se trata, certo? Então, eu tenho aí onde adapta a coroa, né? E esse conjunto, ele parafusa
a gente cimenta ele fora da boca, olha lá, o análogo do Connect, e a gente leva ele para a boca, tá certo? Então, assim, é o mesmo fluxo de trabalho. A diferença é que para o Connect vocês não vão confeccionar a coroa sobre o provisório, sobre o implante. Tudo sobre o Connect. Aí, próxima aula, próximo webinar, vocês vão ter bem acesso a isso aí, vão tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre esse mega componente que é o Connect, tá? Depois que vocês entendem também o sistema dele, você se apaixona e não quer deixar de usar nunca mais, tá bom? Guilherme, tem uma pergunta aqui do Eduardo. Com quantos Pois não. milímetros é aconselhável para se trabalhar com o Connect? Daí depois aqui, milímetros do Zenit. Tá. Como é que nós trabalhamos com o Connect, tá? O Connect, ele, assim como a base de titânio, nós trabalhamos sempre com implante de 4 a 5 milímetros do Zenit e escolhemos o Connect na metade da distância entre o implante e o Zenit. Por exemplo, se você instalou de 4 milímetros do implante ao Zenit, você vai escolher um Connect de 2, porque você vai ter Connect de até 4 milímetros de altura. Então, sempre nós vamos escolher a altura do Connect, tá? Metade da altura que você tem do implante até o Zenit pretendido. Porque daí você mantém o tecido conjuntivo aderido àquele Connect e fica trabalhando no manejo do tecido periodontal ao redor dos implantes, apenas no epitélio juncional, certo? Então, se você tiver que escolher, escolha um Connect que seja a metade do tamanho, a metade da distância do implante ausente, tá bom? Então, outro estudo falando aqui, cimentar ou parafusar a coroa na base, se é relevante clinicamente, não teve nenhuma diferença significativa entre os achados, tá, gente? Tanto faz você cimentar no modelo e levar o conjunto e parafusar na boca, quanto cimentar na boca. Na verdade, o que a gente pede para que as pessoas façam, os colegas e alunos façam, a cimentação no modelo, que é muito mais fácil você remover a gengiva artificial do teu modelo e fazer a cimentação fora da boca do que na boca. Então, você consegue ver melhor, tá certo? Quem consegue ver melhor, faz melhor, tá bom? Quem tiver dúvida, eu não sei como transformar um componente, uma base de titânio que é para ser cimentada em parafusada. É o que nós chamamos de próteses híbridas. Lá no meu canal tem um vídeo chamado Como Condicionar uma Zircônia. Esse nome eu já coloquei assim para chamar a atenção, porque quem sabe, quem trabalha com a parte protética sabe que não tem como você condicionar uma zircônia. Então, até para ser curioso, o pessoal olhar, acho que a aula tem 23 minutos, porque eu falei um pouquinho de zircônia antes, coisa bem básica, e depois eu mostrei um vídeo como transformar uma coroazinha que é cimentada em parafusada. Os passos são iguais, certo? Então, já vão lá depois, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, é um vídeo também que o pessoal assiste bastante e me manda muita pergunta em relação a como transformar um componente cimentado em parafusão, tá bom? E biologicamente, como é que se comporta a reabilitação com as bases de titânio, tá certo? Então, esse artigo aqui é do próprio Linkevicius, tá? Aquele do mesmo autor do livro, e ele fala muito bem do efeito periodontal de reabilitações de implantes superficiais. Gente, a nossa realidade clínica, quem está na clínica todo dia sabe, principalmente a área posterior de mandíbula. Tem um nervo alveolar inferior, tem aquela perda óssea característica de pessoas que usaram prótese facial removível por muito tempo, no qual você não tem muito tecido ao redor. Você vai fazer a incisão, aquele tecido friável, até para suturar é ruim. Então, você tem que lançar a mão de implantes, né? 375 por 8, 4.2 por 8, implantes mais curtos, né? Devido às áreas nobres. E acaba que você não tem tanto espaço, tanto transmucoso para trabalhar. Então, nessas regiões, ele fala que a crista óssea ela tem estabilidade quando o tecido mole ao redor desses implantes ele tem uma espessura de pelo menos 3 milímetros. Então, aí cabe a técnicas periodontais, né, que a gente discute bastante nos nossos cursos. Né? Nós temos uma professora cativa lá, a professora Maria Ângela, que sempre está com a gente
nas especializações, porque nós temos um apreço muito especial pela condição periodontal. É a união da condição periodontal com uma boa cirurgia, uma condição protética acertada que traz a longevidade. Aqui tem um follow-up pequeno, de 1 ano, mas isso é uma coisa que a gente deve levar em consideração, certo? Então, o tecido conjuntivo bem feito, tá certo? Bem removido, sem gordura, sem tecido epitelial, mais ou menos de 1 milímetro de espessura, uma boa tunelização, tá? Então, isso vai fazer com que o teu caso tenha uma longevidade muito maior e que fique muito bacana você trabalhar com esse tipo de tecido, tá certo? Dá prazer de você trabalhar porque você vê que você seguiu todos os passos da reabilitação, joia? Então, você tem um mimetismo de tecido. Se você acertou em todos os passos, se você seguiu o protocolo, você vai conseguir chegar no resultado também, tá bom? Então, aqui, né, se você quiser fazer uns estudos que sugerem que você trabalhar no sistema CAD/CAM, ele tem, né, uma análise de 182 estudos falando sobre o uso da base de titânio, que eles têm sucesso, têm longevidade, tá? Então, assim, vai quebrando um pouco daquilo que a gente só usava componentes intermediários já instalados sobre o implante e depois sobre ele. Então, a base, ela lhe dá segurança de trabalho e longevidade dos seus casos, tá bom? Quem quiser acesso a esses estudos, tá certo, gente? Pode ler esse QR Code que eu coloquei aí, que vai dar um acesso a uma parte do Google Drive, onde você tem acesso a esses estudos, se você quiser ler eles na íntegra, para entender um pouquinho mais da longevidade das bases de titânio e ver as limitações, porque todo procedimento protético, a gente não pode ficar engessado apenas em, eu só trabalho com base de titânio, mas com certeza, quem trabalha com prótese sobre implante, ele depende da posição dos implantes. Então, se o implante não tiver numa posição adequada, nós temos que trabalhar com easy base. Se tiver uma coroa muito longa, a gente tem que pensar num pilar estético para trabalhar, ou fazer um munhão personalizado. Nós temos que ter opções, tá? Então, se você pega o catálogo da MIS, você vai ter opção para tudo isso, para você ter todas essas soluções. Joia? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho mais de 1 hora, como a gente tinha combinado, tá? E estou aberto aqui às perguntas ainda, para quem tiver. Legal, obrigada, Guilherme. Tem mais 2 perguntas, tá? Que fizeram aqui e eu não te interrompi. O pilar angulado para cimentação pode ser adaptado para se tornar parafusado? Não. O pilar angulado, infelizmente, ele vai ter que ser cimentado, porque você não tem como deixar o acesso ao parafuso, né? Você vai ter que cimentar, você vai ter que parafusar ele corrigindo a angulação e depois cimentar uma coroa de silicato ou de zircônia sobre ele. Então, infelizmente, o pilar angulado ele vai ter que ser cimentado. Legal, tem mais uma aqui. O Roberto pediu ele colocou como usa o T-Base em fluxo analógico, se você puder repetir, que você já tinha falado. Maravilha, Roberto. Como é que a gente usa o T-Base no fluxo analógico, tá? Eu vou me permitir aqui voltar uns slides aqui, só para a gente recapitular junto com você, tá? Aqui na nossa região, muita gente ainda trabalha no fluxo analógico, né? Até chegar no laboratório, tá certo? Então, como é que a gente trabalha no fluxo analógico? Você vai confeccionar o teu provisório normal, tá? Sobre o implante e quando você for enviar ao laboratório, já que é no fluxo convencional, você vai realizar a moldagem do implante que você trabalhou, tá certo? Você trabalhou com o implante Nero, você vai moldar o implante Nero e vai enviar ao laboratório, tá? Se você moldou o Standard, você trabalhou com o Standard, molda o implante Standard e escolhe a base de titânio que você selecionou, tá? Quem trabalha com a gente sabe, eu sempre digo, olha, antes de você moldar, confere o transmucoso. Como? Pega uma sonda periodontal, coloca na plataforma do teu implante até o zênite médio, para você se certificar o transmucoso que tem em boca, tá certo? Muita gente confunde o transmucoso da boca com o transmucoso do componente. Então, se certifica que está lá. Olha no teu estoque, está lá uma base de titânio Nero de 1,5 de transmucoso, tá certo?
Você envia ao teu laboratório os moldes em silicone de adição, né? A base de titânio que você selecionou e a coifa plástica, tá certo? O que é que essa coifa plástica vai fazer? É o que nós usamos muito, os cilindros calcináveis. Tem laboratório que chama de úclea de usinagem ou úclea de calcinável, que ali ele vai colocar, é como se fosse um copinho, que ele vai colocar sobre a base de titânio e vai fazer a infraestrutura, ou vai desenhar a tua coroa em disilicato. A partir dali, ele vai levar para um forno de injeção e vai confeccionar a tua peça, fugindo do fluxo convencional, do fluxo digital, certo? Se o teu laboratório trabalhar com fluxo digital, olha, ele tem um scanner de bancada. Então, você nem precisa mandar a coifa. A única diferença vai ser, se você trabalha no fluxo convencional, você tem que mandar a coifa para o teu laboratório. Se você trabalha no fluxo digital, o laboratório trabalha no fluxo digital, você não precisa mandar absolutamente nada. Lembrando que o teu laboratório tem que adquirir os scan posts referente àqueles implantes que você está trabalhando, certo? Então, a diferença é basicamente essa, o uso da coifa e o não uso, tá bom? Fechado. Guilherme, mais uma vez eu queria agradecer. Tem um monte de gente aqui falando, agradecendo, excelente aula, parabéns. A Isabelle mandou como somos seus alunos, você já fala isso todas as vezes, melhores aulas. Enquanto eu vou projetar os meus últimos recados, enquanto eu projeto aqui, você vai pensando em qual foi a pergunta que você achou mais interessante para a gente bonificar com a mochila, tá? Maravilha, maravilha, Cris. Deixa Deixa eu sair daqui. Tá. Pessoal, então, enquanto o Guilherme pensa, a gente só vai recapitular, então, aqui, para quem quiser estar com a gente em Israel. Essa daqui é o nosso QR Code para falar com os nossos assessores, os nossos consultores, para que você possa entender de como funciona o pacote. E, como o professor Guilherme já falou, no dia 27, então, a gente vai ter a aula de Pilar Connect com o professor Lucas Ronce, e no dia 10 de agosto, de Multi-Unit com o professor Caio Miranda. Então, esses daqui são os 2 QR Codes que vocês podem escanear para já fazer a inscrição, tá bom? Pensou? Sim, não, teve uma pergunta, acho que foi do Roberto Sapucaí. Eu achei mega interessante em relação a isso, porque é a dúvida de muita gente trabalhar com, né, relação de transmucoso. Tem gente que deixa um transmucoso muito curto e às vezes se analisa os seus trabalhos e não vê esse condicionamento gengival tão legal. Então, o Roberto, eu acho que ele fez uma pergunta que valeu aí o brinde, viu? Será que ele está aí? Legal. Tá, ele já mandou aqui um monte de bichinho assim, ó, fazendo assim, e medalha de ouro para ele. Roberto, se você puder enviar para a gente o seu e-mail e telefone para que a gente possa entrar em contato com você para poder enviar a mochila, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradecer quem ficou aqui até o final, né? A gente fica até tarde, então para um pouco de dar atenção para a família, de jantar para estar aqui aprendendo. Então, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está presente. Professor Guilherme também, muito obrigada por ser nosso parceiro, por topar abrir essa nossa websérie e estar sempre com a gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado aí. A gente teve um pico de mais de 40 pessoas aqui na sala, foi bem legal, né? Depois, quem a gente sabe a nossa rotina de clínica como é puxada, essa hora Sim. todo mundo deixou a família uma horinha aí na espera. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham feito um bom proveito. Qualquer coisa, eu sou bem acessível nas redes sociais, tem sempre conteúdo novo aí. Então, se vocês tiverem dúvida ainda sobre base de titânio, EasyBase, alguns componentes da MIS, podem entrar em contato que eu vou estar pronto para atendê-los, tá bom? Um abraço. Obrigada, viu? E só lembrar que a gente também está
tá gravando, então em breve essa aula também vai subir no YouTube, lá no nosso canal da Dentsply Cirone da Miss, para que qualquer um puder acessar quando tiver dúvida, voltar lá para rever o que o professor falou, tá bom? Pessoal, muito obrigada, Juliane, obrigada mais uma vez, boa noite a todos, até a próxima, esperamos vocês Tchau, tchau, daqui 15 gente. dias.